Fala aí pessoal, tudo bom? Seguindo aí a lista dos conceitos que eu estou trazendo do mercado financeiro, eu vou trazer hoje uma informação bem importante, não só para mercado financeiro, mas para finanças pessoais. Então é bem fundamental e infelizmente muita gente às vezes não entende e as fórmulas às vezes complicam um pouco. Eu trouxe um formato diferente hoje, está aqui a nossa planilha para a gente fazer alguns cálculos, uma colinha do lado aqui para a gente olhar o básico do básico, tá? Eu não vou entrar em teoria de juros, de juro composto, juro simples, só o básico e uma ideia para vocês terem aí uma sugestão de como calcular e até entender o porquê que essas propagandas que estão sendo feitas são tão absurdas aí, se a gente pensar um pouquinho dentro da realidade, fica bem fora. Então, só para repassar aqui uma teoria bem simples. O que é juros? O juro é uma remuneração sobre o capital emprestado. Então, se você empresta um dinheiro, seja um empréstimo para alguém ou você coloca no banco e você empresta para o banco, ele te paga uma remuneração em cima, com a poupança, com um CDB, com alguns outros investimentos, inclusive ações que você comprou uma ação de uma empresa e está emprestando seu dinheiro para ela, é um investimento, mas é um empréstimo do seu dinheiro. Então isso tem uma remuneração que é calculada em juros ou então em dividendos, alguma coisa nesse sentido. E também, vamos usar a expressão do banco aí que eu vou comentar daqui a pouco, você tem o caso que você usa o cheque especial, usa um cartão de crédito e o banco vai te cobrar juros, que é uma remuneração pelo dinheiro que ele está te emprestando. Voltando ali, até fazendo um adendo, aquele vídeo que a gente fez sobre a alavancagem, eu comentei, você acha que está operando sem usar o dinheiro dos outros, diferente de ser um empréstimo, e na verdade a alavancagem ele é uma forma de empréstimo que você paga o juro aí que se você furar a alavancagem você tem taxas, você tem alguma coisa, né? Então, o resumo, o juro simples, você faz o cálculo com capital inicial, o tempo inteiro e uma taxa de juros pré-determinada. Então vamos fazer um cálculo hipotético aqui. Eu tenho R$ 1.000 e eu calculei que eu negociei uma taxa de juros de 10% e o período é de um ano. Então eu vou ter aí os R$ 1.000 vezes 10%, né? 10 dividido por 100, 0,10. E eu vou ter no final do período aqui um cálculo simples. 1.000 vezes o 0,10 eu vou ter R$ 100 de juros durante o ano inteiro. Qual que é a diferença do juro simples para o juro composto? O juro composto, que é onde a gente vai ficar rico ou ficar pobre, ele muda o capital, vamos usar a expressão aqui, como eu disse, bem simples a explicação. Ele muda, é como se ele mudasse esse capital que eu coloquei aqui de R$ 100. Então eu tenho R$ 1.000 que eu vou calcular 10%. Então vamos supor que eu tivesse uma taxa de 10% ao mês, eu não vou considerar os R$ 1.000 como capital inicial. Eu vou incrementar o resultado do exercício anterior. Então, essa fórmula eu coloquei aqui só para ter uma ideia, mas eu não vou entrar nem nela, tá? Mas ela significa exatamente isso. Você pega o capital, mais a taxa de juros, que ele vai incrementar, elevado ao tempo que você vai ter o investimento. Então, se você pegar aqui, vamos colocar isso aqui em financeiro, só para a gente ter uma ideia mais real. Eu tenho aqui R$ 1.000 e eu tive uma taxa de juros de 10%. Eu não sei onde está o 10% aqui, tá? Aqui, ó. 10%. Quando eu faço o cálculo de 10% em cima de 1.000, eu vou ter um financeiro de R$ 100 de juro. Isso aqui é onde eu comentei, a gente pode ficar rico ou pode ficar pobre. Por quê? Se isso aqui for um ganho, eu tenho R$ 100 a mais. Se isso aqui for uma perda, eu tenho R$ 100 a menos. Então é bom atentar para isso aí. Quando você pega o dinheiro do cheque especial e às vezes não entende por que você tem uma dívida inicial de R$ 100 e a dívida que você está devendo depois de alguns meses é 1.000, 3.000, aquelas coisas absurdas que a gente recebe cobrança aí das empresas. Então, se eu for considerar o juro simples, está feito o cálculo. Se eu fosse considerar o juro composto, o que eu faria? Eu ia pegar esse capital inicial aqui e ia somar o juro do exercício anterior. Então vamos considerar aqui que seria, aqui é o primeiro mês e aqui é o segundo mês. E eu tenho uma taxa de 10% de juro ao mês. Isso aqui parece absurdo, mas o do cartão de crédito é 12. Então vamos colocar 12 aqui. Tá vendo que mudou aqui o capital inicial? Agora quando eu for fazer o cálculo, eu jogar essa mesma taxa
eu vou ter um rendimento de 134 em cima desse capital aqui, não é mais 120. Então, se você fizer esse cálculo mês a mês, você vai ver que o juro vai dar muito superior a um juro simples que eu faço cálculo direto. O que é importante isso aqui? Vamos voltar para o nosso raciocínio de mercado financeiro e vamos fazer o seguinte exercício. Você tem uma conta lá de R$ 1.000, aquela continha que todo mundo recomenda para operar um contrato de mini índice, um contrato de mini dólar. Então a sua conta inicial, conta margem, vamos colocar essa expressão, ela tem R$ 1.000. E aí, as propagandas que estão por aí falam que você vai ganhar, pegar R$ 25 e vai ganhar, vamos colocar R$ 50 por dia. Então, o que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar no primeiro dia, isso aqui eu estou usando o primeiro dia, mas pode ser o primeiro dia, o primeiro mês, a conta vai ser basicamente a mesma, tá? Então eu tenho aqui o 8º dia, vamos ver até onde que ele vai aqui, só para a gente fazer um exercício. Então eu tenho 21 dias e eu vou ganhar R$ 50 por dia. O que é os R$ 50? Vamos colocar em reais aqui. Se eu pegar o juro de R$ 50 sobre o capital de 1.000, eu tenho aqui um juro diário que seria o que eu vou ganhar de 5%. Então pensa assim, ó, se eu pegar uma conta margem de R$ 1.000 e eu ganhar todo dia 5% em cima de juro composto, o que isso significa? Se eu pegar aqui, se eu fizesse o cálculo aqui de 50, esse segundo campo aqui, que a gente transformou em juro, eu vou mudar para o meu capital atual. Então eu vim aqui, capital atual, e eu vou considerar aqui que eu vou colocar os R$ 50 que eu ganhei de juro. Opa, eu coloquei aqui 50 mais os 1.050. Então eu vou ter aqui mais os 50 mais 1.000, vou ter 1.050. Se todo dia eu ganhasse R$ 50, eu teria aqui uma conta, esse aqui de cima, mais os 50, e a gente replica isso até lá embaixo. Eu comecei o meu mês com R$ 1.000 e todo dia eu vou ganhar R$ 50. No final do mês, no final do período, vamos fazer uma conta aqui que seria próxima a esse raciocínio de juros simples. Eu vou pegar esse 2.000, que agora é o meu capital atual, e vou dividir pelo meu capital inicial. Tá vendo aqui que eu tenho duas vezes o capital? Então, se eu jogar isso aqui em porcentagem, eu tenho 200% do meu capital, que significa que eu multipliquei meu capital por 2, isso em 21 dias. Isso é irreal, isso é insustentável se você considerar a questão de alavancagem, a questão de risco, de todo o risco que envolve o mercado financeiro. Por isso que se você for atrás de recomendações sérias, muita gente fala que um rendimento excelente, um rendimento muito bom durante o mês no seu capital seria em torno de 3% ao mês. Compara 3% com 200. Agora pensa comigo, por que eu falei que o juro composto ele é um entendimento que pode te trazer tanto a riqueza quanto a pobreza, né? Ele pode te empobrecer. Imagina que você tem aqui o juro sobre juro em cima da sua dívida. Então você tem aqui uma dívida inicial de R$ 1.000. Eu coloquei aqui fixo, mas vamos mudar esse fixo aqui. Vamos considerar que eu tenho aqui, então vamos tirar esse cálculo que a gente fez aqui. E a partir de agora eu vou considerar que eu estou devendo R$ 1.000 e todo mês, todo dia vai incidir 5%. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer o cálculo do cartão de crédito. Então, ao invés de ser dia, isso aqui vai ser mês. Vamos mudar para cá. Eu mudei aqui para mês. E a gente tem aqui 21 meses, que dá quase 2 anos. 24 meses vai dar 2 anos. É porque não cabe na tela aqui, eu vou deixar. Então, eu tenho uma dívida de R$ 1.000, que todo mês eu tenho um juro calculado de 12%. Então, eu tive 120 no primeiro mês. Então, o meu capital atual passou, a minha dívida atual, vou mudar aqui, dívida atual, ela passou a ser de R$ 1.000 mais os 120 que eu passei a dever aqui.
Só que agora, o meu juro, como é um juro composto, ele vai calcular os 12% em cima, opa, capital atual, dívida atual, né? Vezes 12%. Agora eu passo a dever 134. Então o que vai acontecer com essa continha aqui? Vamos arrastar essa soma para cá. E agora eu vou fazer esse cálculo aqui de juro mês a mês. E algo deu errado. Vamos ver. Peguei essa conta aqui. Ele fez o cálculo de... tá, eu não somei aqui. Ó. Então, tá, é porque eu considerei o primeiro aqui. Então eu vou mudar essa fórmula de cá para pegar a minha dívida anterior mais o juro do mês. Agora deu certo. Então eu passo a ter essa conta aqui e eu passo a ter esse juro aqui. Então vamos só validar aqui se a gente fez correto. Tá certinho. Capital anterior vezes 12%. Aqui chegou no final, ele nem calculou direito. Então olha só para você entender por que às vezes você deixa uma dívida no cheque especial ou no cartão de crédito e ela cresce astronomicamente. Ou então por que você pega um empréstimo e quando você vai ver você está pagando 2, 3, 4 vezes o empréstimo. Quando você faz o cálculo de juro sobre juro, que você começou pagando 12% em cima de 1.000, que representava 120, no final do 21, do 21º mês, você já está pagando quase 1.200. Você multiplicou 10 vezes só a taxa de juro. E aí se você fizer aquele cálculo que a gente fez lá do ganho de R$ 50 por dia, e dividir agora os 10.000 pelo 1.000, que é inicial, depois de 21 períodos, que eu coloquei aqui como se fosse 21 meses, a gente tem uma taxa de juro, opa, tirou aqui, de 1.000%, ou seja, 10 vezes o meu capital inicial. Agora, para que eu uso isso aqui? Só para não evitar de fazer dívida? Não. Se você tiver um investimento, e aí vamos pensar em médio e longo prazo. A moda agora é falar de day trade, mas o day trade na verdade ele é uma profissão. Você vai lá, ganha o capital do dia e na verdade o que te enriquece é o que você faz com esse dinheiro. E você pode fazer esse enriquecimento com o day trade, mas você pode fazer com swing trade, você pode fazer com uma profissão de médico, de administrador, de qualquer coisa. O interessante é o que você faz com o dinheiro. Então, se você tiver um capital inicial que você começou a juntar, eu tenho um dinheiro sobrando aqui e eu juntei R$ 1.000. E aí eu tenho R$ 1.000, eu tenho aqui para poder guardar todo mês. Então vamos voltar aqui para a capital atual. Eu tenho um dinheiro para guardar todo mês, aquela questão de pagar primeiro a si mesmo. Eu tenho R$ 150 que eu posso guardar todo mês. O que vai acontecer com esse dinheiro que você começa a guardar? Eu pego os R$ 1.000, eu somo com os 150. E se você tiver um juro em cima, vamos supor que você vai ter aqui R$ 150 todo mês. Então eu fiz um aporte mensal de R$ 150, só que eu tenho um juro que está rendendo, sei lá, 1% ao mês. Vamos colocar uma aplicação baixa, abaixo do que a gente já havia comentado, que seria uma aplicação ótima. Aí você não precisa diversificar, 1%, e você busca uma aplicação que te dê isso ao mês. Então você vai ter o seu capital atual vezes 1%. Vamos fazer o cálculo do juro separado aqui. Então eu tive um juro de R$ 11. Eu passei a ter um capital um capital adicional. Vamos colocar dessa forma aqui. Não está certinho não, mas só para a gente ter uma linha de raciocínio. E eu peguei aqui o meu dinheiro mais, na verdade eu pego aqui o capital atual mais o juro que eu vou colocar. Então se você fizer essa conta aqui, e aí a partir de agora o meu capital atual vai ser o que eu já tinha, que eu consegui com juro, mais o que eu fiz de aporte mensal. E aqui vai ficar a mesma coisa. Tá vendo aqui que o juro já aumentou? Mas aumentou pouco, R$ 2. Tudo bem, aumentou pouco, em um mês, 2 meses. Aqui já virou 47. E a gente está falando de um aporte relativamente pequeno. Mas se eu pegar aqui os R$ 1.000 que eu tinha de margem, mais o que eu fiz de aporte, que vai dar 350,
Então eu vou ter uma somatória aqui, ó. Vamos somar isso aqui, só para a gente ter uma visualização disso separado. Eu vou ter aqui 3.150 de aporte e aqui eu tive um final de 4.753. Se eu somar isso aqui com os R$1.000 que eu apliquei, 450. Quanto que representa isso aqui? Eu vou pegar, vou até fazer na linha de baixo aqui, os 4.753 dividido, eu tive 14% de rendimento nesse período aqui. Ou seja, 114, porque vai dar, você tira um, que é o principal, né? Eu tive 14% de juro. Numa taxa de juro que inicialmente era 1% ao mês. Então, no final das contas, se você começar a aumentar o quanto você faz aporte aqui, eu vou colocar R$200. Você vai ter um acréscimo proporcional aos juros. Deu mais ou menos 14%. Mas qual que é a ideia disso aqui? Quando você começa a juntar dinheiro ou fazer aplicações, cada aplicação que você faz, ela vai somar no capital atual e você vai ganhar um juro a mais e isso vai ter um capital final. Vou mudar isso aqui de capital adicional para capital final. Um capital final que vai ser o capital que você investiu mais o juro que você ganhou. Por quê? Porque ele é juro sobre juro. E no final das contas, o mesmo raciocínio que a gente fez lá atrás funciona aqui, porque dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho R$12 de juro aqui agora. No final, eu tenho 47. E o 47, comparado com 12, ele representa quase 4 vezes mais que eu estou ganhando agora. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você não vai sentir diferença. Mas e depois? E com o tempo? Com 1 ano, 2 anos, 10 anos de investimento? É onde você vai conseguir a sua independência financeira sem precisar de mágica que você ganha, como a gente colocou lá, 10, 5% ao dia, assumindo um risco absurdo que você pode perder todo o seu capital em uma semana, ou às vezes no mesmo dia, dependendo da aplicação que você está fazendo. Então, o que eu queria trazer para vocês é a importância do juro composto, como que você pode fazer um cálculo sem cair nessa fórmula complicada aqui, que muita gente às vezes nem entende. Você pega uma planilha do Excel, isso aqui é o LibreOffice, é uma versão gratuita, tá? Mas o Excel, você vai fazer basicamente a mesma conta, posso até fazer de novo aqui. E qual que é o raciocínio? Você vai pegar o que você tem de capital, vou até colocar ele aqui, ó. Tem aqui o capital. Eu vou calcular o juro em cima desse capital, de acordo com a taxa que você tem. Então, por exemplo, uma taxa, vamos usar a taxa do cartão de crédito, só para reforçar o lado da gente não deixar a dívida do cartão de crédito aumentar. Então, eu vou ter aqui 12% de juros, 120, e eu vou ter um capital ajustado que vai ser igual ao capital inicial mais o que eu calculei de juro. E no mês seguinte, eu vou ter um problema. Por quê? Porque esse capital que está maior, ele vai incidir o mesmo juro. Ou então, do lado positivo, eu vou ter um ganho maior. Aqui, ó. Se eu colocar do lado positivo, eu ganhei 120, aqui eu ganhei 134. Tá bom, pessoal? Espero que tenha esclarecido para algumas pessoas aí um jeito. Tentei ser um pouco simples. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Não está acompanhando essa série de conceitos e a série de introdução ao tape reading que a gente está fazendo na quarta-feira? Passa a acompanhar. Tá aqui, ó. O canal está aqui. Quem não é inscrito, inscreve. A gente já fez alguns vídeos de tape reading. Acho que já saiu 3. E tem também de conceitos. Esse é o terceiro. Eu vou continuar trazendo aos sábados os vídeos de conceitos de mercado financeiro e às quartas-feiras os vídeos de tape reading. Quem quer ir aprender a operar com essa técnica de operação de ações, de índice, de futuro, você pode usar para vários ativos. Tá bom? Não é inscrito? Marca a inscrição, marca o sininho para você poder ser avisado dos próximos vídeos. Um abração!